Voltando um pouco no que a gente estava conversando antes, Pai Joaquim, sobre a incorporação, porque às vezes resta dúvida mesmo, como o senhor está aí do outro lado, vendo como é que é. Então o senhor envolve, o senhor pode esclarecer, então o senhor envolve a pessoa com a sua energia, não é assim? Daí o senhor vai ligando fiozinho nos chakras da pessoa, é isso? Nos pontos de energia. Uhum. Tem espírito que falou pra gente, Pai Joaquim, que alguns mentores trouxeram eles em mesa espírita, né? Para eles poderem desabafar, falar e se alinhar mais com a energia dos mentores, para poderem ser levados para planos onde tratamento pode existir e não ficar solto assim, sofrendo. Então, eles dizem que quando eles são trazidos nessas mesas pelos mentores, eles são pedidos para colocar a cabeça ou num quadrado rosa ou num círculo rosa, que fica um pouco acima da cabeça do médium, para poder falar. Daí eles falam lá do outro lado e o médium repete aqui embaixo. Como é que é isso no seu caso? Como é que está acontecendo? Como está acontecendo agora, nesse momento? O senhor está precisando falar ou o senhor só está pensando? Eu já estou falando direto, porque às vezes eu corto as palavras, eu não passo pelo cavalo, não, filho. Passo direto. Passagem das palavras é feita direta. Muitas palavras até que você pode perceber que eu falo não são palavras da boca do meu cavalo. Passa direto. E tudo isso acontece através dessa simbiose, dessa conexão que vocês daí do mundo espiritual fazem, através desses chakras. Mas qual que é o ponto que o senhor mais conecta assim? É o chakra da coroa? Eu uso 3 pontos, filho. Eu uso a cabeça, a nuca e a coroa da cabeça. A frente, a coroa da cabeça. E eu uso muito esse da garganta para usar a fala. Entendi. Agora, antes também o senhor mencionou que sobre o protetor, às vezes o protetor é um espírito de outras vidas que se evoluiu, é um amigo, um familiar. Às vezes não é nem desse mundo. Essa informação é nova. Então, as pessoas podem ter um mentor ou um protetor que é extraterrestre. Que não é desse mundo, né? Tem mundo que não tem, não é de carne, filho. Tem mundo que é espiritual e que não é. Ou você pensa que só existe espírito nesse plano aqui? Existem muitos outros. Tá certo. Só antes de eu continuar, eu quero continuar a fazer pergunta para o senhor sobre esse assunto, mas só antes, o senhor ali falou sobre protetor e mentor. Parece que existe uma diferença onde o protetor tem uma certa especialidade e o mentor outra, não é? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes o mentor tem ideia, às vezes o próprio mentor pode ser o próprio protetor, às vezes o espírito. Entendi. Às vezes não. Como vocês não jogam bola, às vezes quem faz parte de arqueiro lá, ele também não pode fazer a parte de chute? Pode. Então, sim. O senhor ensina com exemplo muito bom, viu, Pai Joaquim? É um pouco conhecimento que nós temos, a gente usa com exemplo, né, filho? Então, por exemplo, podemos dizer também que isso vai muito depender do tipo de vida que escolheu o encarnante, a alma encarnada? Dependendo do tipo de ocupação que você vai trabalhar, você vai ter... Porque a vida da pessoa é simples, não precisa de um mentor, ou mais que um mentor, ou protetor. E tem gente que já precisa de mais, não tem muito a ver com o estilo da missão, ou da expiação, ou da prova que a pessoa veio viver? Às vezes, dependendo da união entre uma família, às vezes um mentor e um protetor é suficiente para 5. Lá. Dependendo do entendimento. Mas às vezes, tem um mais que é mais trabalhoso. Aí precisa de um só para ele. É como se fosse na escola. Você vai na escola, às vezes uma professora não cuida de vários, mas às vezes um aluno lá vai precisar de uma só para ele, porque ele é muito dá trabalho. Então, mais ou menos. É particular. É o quê?
É particular o serviço, né? A pessoa tem mais trabalho, precisa de mais mentor. E aí a gente aprende aqui do outro lado também que isso não é o tipo de curiosidade que realmente importa na vida da gente, né, Pai Joaquim? Então vai fazer diferença, porque se todo mundo quisesse, se todos os médicos pudessem, todos eles iam ser filhos do cacique Murumbixaba Pena Branca. Todos eles queriam ser filhos dos orixás mais famosos, e não é. Às vezes é o mais simples e é o mais caridoso. Entendi. Então, a gente está falando sobre protetor e espírito mentor, e o senhor ensinou então que depende muito da atividade da criança, do fio que está aqui encarnado, não é? E às vezes um é mais serelepe, precisa de um professor particular, coisa assim, né? É isso. Tá certo. E agora o Fernando, por exemplo, ele tem mais do que um trabalhando com ele? O senhor falou que o senhor é um deles. Ele tem muitos, que esse é um dos mais serelepes que eu já peguei. Agora que está mais amanchado. Às vezes serelepe também é gente que se mete em confusão, não só gente que trabalha bastante, né? Mas ele é serelepe de confusão também. Então nós temos que sempre cuidar. Uhum. E cuidar não é só dar uma inspiração ou dar uma oportunidade da pessoa ter uma decisão diferente, mas não é necessariamente privar a pessoa de uma experiência de aprendizado que ela precisa. Cuidar, filho, às vezes, o mensageiro está vindo incorporar, e o mensageiro passar para ele a seguinte ideia: reza a prece de Cáritas. E não é uma coisa da utilização dele. Cuidar é isso. É me preocupar com ele também. Agora, eu queria até falar sobre a prece de Cáritas. O senhor falou que está com tempo. Quando o senhor chegou, o senhor pediu, aí o senhor falou que isso permite criar uma certa esfera, pelo menos eu interpretei assim, criar uma certa esfera de respeito e fechar o ambiente para uma coisa mais sagrada. Seria mais ou menos isso? Mas assim, às vezes, a oração que está jogada no papel não é nada.